Amém, igreja? Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor? Eu sei que o Senhor tem algo para ministrar na sua vida. Como o Senhor ministrou, eu gosto de falar dessa forma. Sabe por quê? Porque antes de dar, nós precisamos receber. E quem me conhece sabe que eu sou sensível, vamos dizer assim, chorona. Um dia um pastor falou assim que eu era igual Jeremias, profeta chorão. E eu choro mesmo, porque não tem como a gente não ser quebrantado, não tem como a gente não ficar constrangido diante da presença do Senhor. Principalmente quando nós damos espaço para que Ele fale, para que Ele nos mostre, para que Ele revele aquilo que de fato precisa ser transformado nas nossas vidas. Sabe, queridos, Deus é lindo. Existe uma escala. Os que vão dirigir louvor, os que vão fazer, dirigir o momento oração, os que vão fazer o momento generosidade, quem vai ministrar. Mas nós não conversamos um com o outro a respeito do que vai ser falado. Nós não conversamos um com o outro a respeito daquilo que vai ser dito aqui. Não é nada planejado. Mas Deus é maravilhoso, é soberano. E a gente vai, a gente que está na liderança e que vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai vendo Deus arquitetando tudo. E Ele, como um grande estrategista que é, Ele coloca no meu coração algo para ser ministrado. Ele colocou algo no coração da Dani para ser compartilhado. Ele colocou algo no coração do Fowler, que foi aqui a respeito da ceia. Sabe, um vai entrando, um vai completando, um vai falando aquilo que o outro ia falar. E eu fico só admirada, porque Deus está no controle de todas as coisas. E cada dia mais eu tenho a convicção de que nada é por acaso. Que não existe coincidência, existe cristocidência. Cristo no controle, na direção de todas as coisas. Sabe, hoje eu quero compartilhar com você algo que eu fui ministrado. E como é bom ser ministrado pelo Senhor. Sabe, nada está pronto. Todos nós estamos num processo de transformação. Todos nós estamos num processo de formação. Do tempo que eu conheci a Cristo, do tempo que eu me converti até hoje. Quantos anos? E dia após dia o Senhor tem falado. E dia após dia o Senhor tem aberto os olhos. E dia após dia o Senhor tem movido e feito. E assim será até o dia da sua volta. Amém? Você deseja isso? Ser transformado a cada dia. Sabe, hoje o que eu quero compartilhar com você, o nome dessa palavra é: o olhar de Jesus está sobre você. Repete comigo: o olhar de Jesus está sobre a minha vida. Sabe, este olhar, ele é capaz de nos alcançar. Este olhar, ele é capaz de produzir algo na minha vida, algo na sua vida. Este olhar é capaz de transformar. Sabe, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Sabe, quando nós lemos o Evangelho do Senhor, os Evangelhos, o olhar de Jesus, ele é dito. Ele é mostrado ali, ele é descrito, melhor dizendo, como um olhar que é profundo. Há profundidade no olhar do Senhor. Bispo, mas como é que você pode afirmar com tanta convicção? Você já olhou Jesus cara a cara? Você já olhou Jesus face a face? Eu quero te perguntar outra coisa. Você se relaciona com o Senhor? Porque se existe relacionamento entre você e o Senhor, meu querido, eu quero te dizer que com certeza você já deve ter vivido momentos na sua intimidade com o Senhor que você se viu face a face com Ele. Mesmo que você não o veja fisicamente, mas a percepção espiritual, o agir, o quebrantar do Senhor nas nossas vidas, é como se nós estivéssemos olhando olho no olho, cara a cara, face a face. Então existe profundidade no olhar do Senhor. E outra coisa, se a palavra de Deus me diz, eu acredito com todas as minhas forças, porque ela é verdadeira. Ela é a nossa regra de vida.
É nela que eu preciso acreditar, é nela que eu preciso confiar. E se ela diz, está dito. Porque é o próprio Deus que fala através dela. O olhar de Jesus, ele é um olhar amoroso, que expressa amor. Ele é um olhar transformador. Ele é um olhar, sabe, que ele foca na alma. Ele vai lá nas entranhas. Não é um olhar que está somente no exterior. Não é só aquela sondada assim superficial. Mas é algo que entra dentro da gente. Que existe profundidade. O olhar do Senhor é um olhar de compaixão. Além de ser um olhar de amor, é um olhar de compaixão. Compaixão por quem? Pelas vidas, pelos necessitados, para aqueles que carecem. O Senhor olha para a humanidade, Ele sempre olhou pela humanidade, para a humanidade, com um olhar de amor, de compaixão. Mas também existe um olhar de indignação, de tristeza, diante dos corações duros, diante da maldade do homem, diante da religiosidade do homem. Mas, acima de tudo, o olhar do Senhor era um olhar de amor, de graça, um olhar que gerava revelação sobre as vidas de quem passava por ele. Revelação das vidas de quem ele o encontrava. De quem tinha um encontro com o Senhor. Sabe, esse olhar, o olhar do Senhor, é para gerar conexão. É para se ligar mesmo, é para se conectar a Ele. É para gerar acolhimento. E também é para trazer salvação. Sabe quantas vezes, né? Que quando nós precisamos conversar com alguém, aliás, queridos, como é ruim, eu não sei se você já passou por essa experiência. Você está conversando com a pessoa de perto e tem várias coisas acontecendo ao seu redor. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse momento. Você está conversando ali com a pessoa e você está abrindo o coração, você está falando, né, assim, uma coisa séria, uma coisa, né, que realmente necessita da atenção dela. E o olhar dela está em tudo, menos em você. É alguém que conversa. Tem coisa pior que quando você está conversando com um casal, e aí, assim, a mulher está conversando com você, o marido está conversando com, vamos dizer, com o bispo, com Samuel. Só que o ouvido dela está lá no que ele está falando, ao invés de estar ouvindo, atenta aqui o que nós estamos conversando. Ou seja, de repente ela para de olhar para você e vai, e entra no meio da conversa dos dois. Dá vontade de esganar. Então, tem momentos que é olho no olho. Né? Existem momentos que nós precisamos olhar nos olhos de alguém para dizer alguma coisa. E é nesses momentos que a gente expressa. Olha para mim. A Júlia está aqui, ela vai lembrar. Quantas vezes, Júlia, eu ia chamar a atenção de vocês ou dos seus irmãos e falava, olha para mim. O que eu fazia? Como mãe, naquele momento, brava, que eu estava corrigindo, estava dando uma lição. Eu queria ensinar algo que era importante e, ao mesmo tempo, controlar meu nervosismo ali. O que eu fazia? Eu me nivelava a eles, porque eram pequenos. Ficava olho no olho. E ela ficava de cabeça baixa, ou os meninos, enfim, situações, N situações. Mas o que eu fazia? Olha para mim. Olha dentro dos meus olhos. Porque nesse momento, um olhar fala mais do que muitas palavras. Através do olhar, nós expressamos nervosismo. Através do olhar, nós expressamos ira. Através do olhar, nós expressamos amor. Através do olhar, nós expressamos paciência, ternura. Vai depender do que você quer falar e manifestar, se expressar ali naquela hora. Se eu quero ensinar, se eu quero, né, gastar tempo ali investindo, eu vou expressar de determinada forma. Se eu quero corrigir, se eu preciso ser firme, até o meu olhar vai mudar. Sabe, e o Senhor Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele olhava a humanidade, Ele olhava as pessoas, Ele observava as pessoas. E que nos chama atenção
é que este olhar, mesmo muitas vezes com indignação, bravo, porque já teve momentos que ele precisou ser bravo, sim, mas era um olhar de amor, porque quem ama, corrige. O olhar do Senhor não era em nenhum momento condenatório, porque o propósito do Senhor não era condenar, mas era restaurar, era trazer para perto dele, era levar a salvação. Então o olhar do Senhor sempre permeou amor. Um olhar pode dizer muita coisa, amém? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Constantemente, os olhos do Senhor estão sobre nós. Tem até uma canção antiga que fala, né? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E sempre que você for ouvir essa canção, você vai lembrar dessa palavra. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Constantemente, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Há algumas citações, por exemplo, Salmo 139, os teus olhos, Salmo 39, verso 16, os teus olhos me viram quando eu ainda era uma massa informe, ou seja, eu era um embrião. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, os teus olhos me viram. 2 Crônicas 16:9 diz, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente de coração. Sabe, os olhos do Senhor estão atentos, vigilantes, observando sobre toda a terra. Aonde nós estamos? Na terra. Nós somos o alvo do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Para quê? Para fortalecer. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra do Senhor. Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A quem você tem dedicado o seu coração? Dedique a Ele. Porque Ele está com os olhos fixos em você. Sabe para quê? Para te fortalecer. E hoje em especial, eu quero fazer uma abordagem sobre duas citações da palavra de Deus, sobre duas experiências de dois homens que tiveram a oportunidade de cruzar o olhar com o Senhor. Situações onde o olhar de Jesus fala nas nossas vidas. Falou na vida desses homens, pode também falar nas nossas vidas hoje. Aliás, ela não só fala, como ela também tem o poder de nos transformar, se assim nós o permitirmos. Olha a profundidade do olhar do Senhor. Cruzar os olhares, ter a oportunidade de estar face a face com o Senhor. E a primeira experiência que eu quero compartilhar com você é a do jovem rico. E a história do jovem rico está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Do 17 ao 22, que diz o seguinte, nós vamos fazer um paralelo entre a vida do jovem rico, que é mencionado no livro de Marcos, e uma das experiências do discípulo, do apóstolo Pedro, que está lá em Lucas. Dois homens que tiveram experiências. E o que esses homens fizeram com essas experiências? Eu quero que, ao ouvir esta palavra, o propósito do meu coração, que se você se identificar com situações que esses homens viveram, você se render ao Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Amém, queridos? Amém, igreja? Aleluia. Então, a primeira citação está lá em Marcos. E o jovem rico, ele teve a oportunidade de ser alcançado pelo olhar do Senhor Jesus. O verso 21, a parte A do verso 21, diz o seguinte: Jesus olhou para ele e o amou. Essa é uma das versões. E tem uma versão que eu gostei demais dela, que é a Bíblia, a Mensagem. E ela fala o seguinte, verso 21, Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse.
Então Jesus olhou bem nos olhos daquele jovem rico e, cheio de amor, o ensinou. Verso 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, queridos, é um texto, né, não é um texto grande, são poucos versículos, mas que dá para tirarmos tantos ensinamentos, né, com a experiência desse jovem. E a primeira coisa que nós vamos, né, tirar de lição diante do olhar de Jesus para aquele homem é que as nossas dúvidas, elas são respondidas. Aquele homem, ele chega diante do Senhor e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem chegou diante do Senhor fazendo essa pergunta, né, com essa dúvida: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, mestre, para eu ter a salvação? O que eu faço para ir para o céu? O que eu faço, né, para ter a vida eterna? E Jesus, ele dá duas respostas reveladoras a esse homem. A primeira resposta dizia respeito, né, ao que o homem já sabia e praticava. Tanto que ele fala: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não enganarás. Então, o Senhor Jesus estava trazendo ali, né, uma direção, falando a respeito daquilo que ele já sabia, daquilo que aquele jovem não só sabia, mas também praticava. E a segunda resposta do Senhor foi de encontro ao que realmente era necessário para que ele praticasse. Primeiro, ele já fazia, ele já sabia e ele já praticava. Só que a segunda resposta foi de encontro ao que realmente era necessário que ele praticasse. O que realmente falta para que você viva uma vida diferente do que você tem vivido? Talvez você esteja cheio de dúvidas. Então, bispa, mas será que se eu fizer dessa forma, será que, sabe, cheio de interrogações, cheio de dúvidas no seu coração, dúvidas no seu interior? Sabe o que nós aprendemos? Que Jesus não responde somente o que sabemos. Espera aí, eu já sei disso. Mas Ele mostra, mas Ele responde especialmente o que nós precisamos. Então, queridos, não basta apenas saber. Muitos de nós, né, cresceram. Eu não cresci dentro do Evangelho. Eu me converti, eu já tinha 18 anos. Ou seja, 18 anos antes de encontrar a Cristo, eu tive uma vida totalmente torta. Não que eu não tenha erros agora, mas eu cresci longe do Evangelho. Mas os meus filhos, né, e os filhos de vários outros irmãos aqui, cresceram na igreja. E nós, né, que temos os nossos filhos dentro da igreja, talvez os nossos filhos possam virar e falar assim: não, mas eu já sou crente. Não, mas eu já sou, mas eu já faço, mas eu não... Sabe, aquela coisa do pode, do não pode. Está debaixo da lei, do legalismo, da religiosidade. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de se relacionar. O que eu preciso de fato viver. Não porque é uma obrigatoriedade. Não porque é imposto. Não, eu só vou ao culto porque se eu não for, meu pai e minha mãe vai acabar comigo, vai pegar no meu pé. Não, porque se eu não for, o meu líder, o meu discipulador vai me cobrando.
Peraí, qual é o teu prazer? É agradar ao homem? É dar satisfação? É ter que cumprir um checklist semanal? Função cumprida. Tarefa feita. Leitura bíblica, ok. Tempo de oração, ok. Li 3 capítulos da Bíblia hoje, ok. Você está debaixo da lei. Ainda que fazer tudo isso tenha que ser um estilo de vida, não uma regra, uma legalidade, algo imposto. O que você realmente precisa fazer? O que é importante? O que é especialmente importante para você, na sua individualidade? Porque aquilo que pode ser necessário para a minha vida, talvez não seja necessário para você. Porque cada um de nós temos umas dificuldades diferentes dos outros. Aquilo que muitas vezes me atrapalha, não é atrapalho para você. E são coisas que nós precisamos ter uma experiência com Deus. Sabe, então, que o Senhor te mostre. Talvez você já tenha até uma vida, né, regular ali, né, já sabe o que tem que ser feito, mas está relutando em praticar a palavra do Senhor. Está relutando em obedecer a palavra do Senhor. Talvez você até esteja já obedecendo, mas ainda falta praticar especificamente aquilo que o Senhor tem requerido de você. Acho que foi domingo passado, acho que Samuel até mencionou uma situação que ele já falou várias vezes, aonde um dia nós estávamos, né, como casal, a gente já era casado, recém-casados, e estávamos com um grupo de amigos. E fazendo o quê? Comendo pizza depois do culto, né? E já estava um horário assim mais tarde, avançado. E ele sentiu de ir embora. Ele teve aquela vontade assim, como se o Senhor estivesse falando para ele, vai embora. E na hora ele ficou constrangido, por quê? Já tinha umas brincadeiras anteriores, tipo assim, que, você vai embora, é mais santo que os outros? E ele ficou quieto. E aí, passou um pouquinho, eu cheguei perto e falei, vamos embora, meu bem. E aí ele entendeu que era uma confirmação de Deus. Que ele estava relutando, mas por que o Senhor pediu aquilo para ele naquela hora? Tinha pecado? Não. Estava fazendo alguma coisa errada? Não. Mas existem coisas que Deus vai requerer de nós. Para você abrir mão. Abrir mão de quê? Daquele momento de comunhão, daquela reunião ali. E ele conta que naquele dia fomos embora, né? Nós saímos, ele, não, então vamos embora. Fomos embora para casa, a gente estava a pé, a gente nem carro tinha, e era perto da nossa casa. Eu fui dormir e ele foi orar. E naquele momento, né, de oração, ou seja, o Senhor estava requerendo naquele momento que ele estivesse e com ele ali no momento de comunhão. Sabe, então, são coisas específicas que muitas vezes nós relutamos em obedecer, sabe, em estar debaixo da direção do Senhor. Sabe, se você tem dúvidas, o Senhor vai esclarecer as tuas dúvidas. No seu momento de relacionamento, de olho no olho, cara a cara, face a face, ali no seu Peniel com Deus, né? Face a face com Deus, o Senhor vai revelar a você o que você precisa abandonar. O que você precisa começar a ter como prática. O que vai te levar a crescer em relacionamento? O que vai te levar a se aprofundar em relacionamento? A conhecer a vontade de Deus que é perfeita para a tua vida naquela hora. Sabe por quê, queridos? Quanto mais nós nos dispomos a viver o propósito do Senhor, Deus vai nos preparar. E muitas vezes Ele vai requerer coisas de nós. Para quê? Para te levar a viver algo mais intenso, algo mais profundo. Experiências que você ainda não viveu. Mas para isso, muitas vezes, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Que aparentemente não é pecado. Mas sabe o que elas são? Distração. E a distração, mesmo não sendo pecado, ela vai atrapalhar você de chegar aonde você precisa chegar. De viver aquilo que você precisa, porque você está dividindo o teu tempo com outras coisas que naquela hora não são necessárias, são supérfluas. Sabe, então esteja atento. Não deixe as dúvidas te atrapalhar a viver aquilo que o Senhor tem para ti. Amém?
Está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Seja expressivo, abra a tua boca, diga amém. Sabe por quê? O amém diz, assim seja. Eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu quero. Segunda coisa que nós aprendemos com este homem. Aprendemos, diante do olhar do Senhor Jesus para aquele homem, que as nossas intenções e fraquezas, elas são reveladas. Uau! Bispo, mas como assim? Por que você está me dizendo que as nossas intenções, as nossas fraquezas, elas são reveladas? No verso 18 e 19 diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus. Aquele homem fala, bom mestre. E o que Jesus responde? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Parece até que o Senhor está sendo duro demais, não é? Por que você está me chamando de bom? Mas o Senhor, quando Ele nos olha, Ele conhece as verdadeiras intenções dos nossos corações. Tem um versículo, Provérbios 16, verso 2. Claudinho, você é bom nisso, você é rápido. Abre aí, Provérbios 16, verso 2, na Bíblia Viva. Versão Bíblia Viva, eu quero ler para você. Eu acho tremendo. Aliás, se tiver jeito de colocar aqui no telão, é bom que a igreja toda, não na NVI, na Bíblia Viva. Porque é da Bíblia Viva que tem essa tradução que ela é perfeita. Sabe, Deus conhece as nossas intenções, as verdadeiras intenções do nosso... Queridos, essa aqui é a nova Bíblia Viva. Põe a Bíblia Viva. Detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença. Enquanto vocês acham, eu vou continuando. Daí achar, vocês me falam, por favor. Então o Senhor responde, por que me chamas bom, se ninguém é bom, a não ser um, que é Deus? Você conhece os mandamentos. Então, quando o Senhor responde ali para aquele homem daquela forma, fica parecendo que ele está sendo muito duro, muito cruel. E não é, porque Deus conhece as nossas motivações. Deus sabe do que nós queremos expressar com determinadas falas, com determinadas atitudes, com determinados comportamentos, aonde nós queremos chegar. Será que é uma troca de favores aí? Eu estou te servindo porque quando eu precisar de você, você vai estar preso naquilo que eu fiz para você? Ou será que você está servindo simplesmente porque você quer servir e estender a tua mão? Então isso é muito precioso. O homem pode não saber as intenções do coração, mas Deus sim, Deus conhece. Sabe, então é interessante perceber que Jesus, quando dá essa resposta, parece até que ele é duro demais, mas não. Nada na palavra de Deus é por acaso. É isso mesmo. Diz o seguinte, nós sempre podemos provar que os nossos atos estão certos, mas o Senhor sabe muito bem quais foram as nossas verdadeiras intenções. Provérbios 16, verso 2. Nós sempre vamos querer provar quais são as nossas motivações. Mas não adianta, queridos, Deus conhece quais são elas. Quais são as verdadeiras intenções do seu coração. Quais são as verdadeiras intenções? E aquele jovem rico, quando ele chega para o Senhor, Jesus sabia. Bom mestre! Na verdade, ele não estava chamando Jesus de bom porque ele via que Jesus era bom, porque ele achava que Jesus era bom. Na verdade, ele queria mostrar que ele era bom. Jesus sabia quais eram as intenções dele. O jovem queria mostrar que ele era bom, pois a resposta dele nos mostra. O que ele fala? Senhor, mas isso eu já faço. Eu sou bom o suficiente. Acidente de percurso, gente. Pergunta o que é. O imã do microfone pegou o brinco. Deu certo, arrumou. Então, o que acontece? Ele estava com aquela atitude, mostrando que, Senhor, eu sou bom o suficiente. Olha, eu tenho dinheiro, e olha que não é pouco, não. Eu tenho muita grana. Eu tenho posses, eu sou um jovem. Olha, eu sou jovem e eu sou rico.
E ainda mais, eu sou o cumpridor da lei. Eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Aliás, Senhor, eu já faço isso, ó. De novo. Ai, Deus. Fica com a cabeça quietinha, que aí não vai acontecer mais. Eu já faço isso desde a minha juventude. Desde a minha adolescência. Interessante, porque a passagem diz que ele era um jovem rico. Ou seja, não tinha tanto tempo assim. Se ele praticava isso desde a adolescência. Quantos de nós estamos aqui dentro? Crescemos no Evangelho. Vivemos praticantes da lei. Do pode, do não pode, igual falamos anteriormente. Sabe, Deus vem para nos revelar as nossas fraquezas. O Senhor, Ele quer nos revelar aquilo, né, que é a nossa vulnerabilidade. Aquilo que realmente, né, tenta, porque muitas vezes somos pegos por isso. Aquilo que tenta nos derrubar. Mas por que Ele mostra? Será que é porque Ele é mau? Será que é porque quer nos passar vergonha, é vexatório? Não. Porque o Senhor, Ele quer nos restaurar. Porque o Senhor, Ele quer nos fortalecer. Porque Ele quer transformar essa área das nossas vidas. Então, se o Senhor traz à luz as nossas verdadeiras intenções, é para trabalhar em nós. Não é para nos expor, não é para nos envergonhar, mas é para nós enxergarmos quem verdadeiramente nós somos. O quanto ainda há de maldade aí, o quanto ainda há de natureza humana e que nós precisamos, dia após dia, estarmos expostos a Ele, na presença dEle. Então Jesus trouxe luz ao orgulho daquele homem. Ele se orgulhava de ser um homem rico, ele se orgulhava de cumprir a lei. Mas o propósito não é se orgulhar de ser algo, mas é de ter um espírito humilde e quebrantado na presença do Senhor. Sabe, o Senhor nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele nos revela as nossas fraquezas. Sabe para quê? Para nos curar. Para nos curar. Esse homem aqui foi revelado no seu orgulho. O que precisa ser curado na tua vida? É orgulho também? É a ira? Um temperamento rompante? Que não se controla? Que é impulsivo? Cheio de raiva? Cheio de falta de paciência? Rancor, falta de perdão, emoções desequilibradas, insegurança, traumas, incredulidade. O que é que precisa ser trazido à tona? O que é que precisa ser visto no seu interior para que haja transformação? O Senhor está aqui nesta noite para nos curar, para nos restaurar. Sabe, a religiosidade são relacionamentos destruídos. Eu quero te dizer uma coisa, tudo tem conserto, e glória a Deus por isso. E para isso nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque é mediante esta palavra que as coisas vão acontecer. É em cima desta palavra que tudo vai mudar, que uma nova história vai ser escrita, que vidas inteiras serão transformadas, personalidades, homens, mulheres difíceis vão ser transformados. Mas eu preciso confiar na palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que ela julga, gente? Pensamentos e intenções do coração. Então é da palavra de Deus que eu preciso. É me expor a esta palavra, porque diariamente esta palavra vai trabalhar na minha vida, nas minhas fraquezas, nas minhas vulnerabilidades, nas minhas intenções erradas. À medida que eu me relaciono com o Senhor, Ele vai abrindo os nossos olhos. Ele vai te olhar olho no olho, face a face. Ele vai te dizer: olha nos meus olhos. Filha, filho, olha nos meus olhos. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo muito melhor para você. E a terceira coisa que nós aprendemos com este homem é que através do olhar do Senhor, diante do olhar de Jesus para as nossas vidas,
nós recebemos o amor que pode nos salvar. E além disso, Ele nos convida a segui-lo. Aqui esse homem fala, né? O Senhor Jesus fala para esse homem. Jesus olhou para ele e o amou. E disse o que para ele em amor? Falta-lhe uma coisa. O que te falta? O que te falta? O Senhor vira para ele e fala, olha meu filho, pega tudo que você tem, venda, distribua aos pobres. E você terá um tesouro no céu. E depois que você fizer isso, venha, siga-me. Quando o Senhor falou isso, aquele homem caiu o semblante. Aquele homem se entristeceu. Sabe por quê? Porque a alegria dele estava depositado naquilo que ele tinha. Né, Dani? O que a Dani falou aqui? Na palavra que ela compartilhou da generosidade. Quantas pessoas têm expectativas em coisas, em trabalho, em pessoas? Não é o meu marido, não é o meu filho, minha razão de viver, meu tudo. É até um fundo bonito de se ouvir, né? Às vezes um filho fala, né, ou uma mãe fala para um filho, meu tudo, minha razão de viver. Mas espera aí. Não é por aí. As nossas expectativas não têm que estar em pessoas, em trabalho, em situações, mas tem que estar no Senhor. E aquele homem tinha o coração arraigado nas coisas que ele tinha, nas riquezas, nas posses que ele tinha. Quando ele tem o semblante, né, cai o semblante, o olhar dele se entristece, ele estava dizendo o quê com a atitude dele? Eu não confio no Senhor, eu não confio no teu amor, eu confio nas minhas riquezas. Porque para ele era difícil demais, aliás, impossível, porque ele desistiu de ter a vida eterna. Ele simplesmente baixou a cabeça e ele foi embora. E o convite do Senhor era, vai meu filho, venda tudo, compartilhe e venha, siga-me. Aquele homem, com a atitude dele, ele mostrou que o coração dele estava nas coisas, nos bens materiais, em tudo que ele possuía, em tudo que o dinheiro dele podia comprar, a estabilidade que ele tinha, o reconhecimento que ele tinha. Quantas pessoas estão presas na opinião que vão emitir sobre ela? Não, mas o que vão pensar de mim? Gente, quantas anos eu estive presa na reputação de quê? Eu fiquei 15 anos, já falei isso em outros momentos, 15 anos sem uma carteira de motorista, 15 anos com uma carteira de motorista na mão, vencida. Não comprei não, tirei, fiz a prova e passei. Mas sabe por que eu não dirigia? Por reputação. Por medo de errar na rua. Não era medo de bater. Não era medo de dirigir. Não era medo de acidente. O meu medo era o que você ia pensar a meu respeito se eu cometesse algum erro. Reputação. Presa na opinião das pessoas. E quantos anos isso me travou. Não só no quesito dirigir, mas em me calar, morrendo de vontade, explodindo de vontade de falar alguma coisa. E eu me calava, não emitia a minha opinião, por medo, por vergonha, o que vão pensar de mim. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua fé? Eu acho que fé todos nós temos. Agora a questão é, aonde você tem depositado a tua fé? Sabe, a nossa fé tem que estar nele. Não é na crise financeira, não é na crise mundial, não é na preocupação, no trabalho, no marido, no problema que existe. Sua expectativa, sua fé tem que estar depositada no Senhor, dia após dia, porque é Ele quem pode fazer todas as coisas por você e através de você. É Ele quem pode fazer na tua vida e mudar as circunstâncias que você vive hoje. Amém? Você crê nisso? Abra a tua boca então e fala, eu creio, porque é o Senhor. Eu não posso mudar um minuto da minha vida.
Mas se eu creio no Senhor, se eu oro, se eu intercedo, se eu busco nele, o Senhor pode virar a chave e em um piscar de olhos, sabe, num estalar de dedos, a história da minha vida pode mudar. Porque houve o quê? Dependência. Porque buscou a pessoa certa. Porque criou expectativas nele. Sabe, então tire os seus olhos das coisas, das circunstâncias, das pessoas. E o convite não é só para vir seguir, não é só para estar ali distribuindo as suas coisas, compartilhando o que você tem, mas siga-me, seja discípulo, não seja multidão, não seja um seguidor ocasional, mas seja um discípulo, aquele que vai assentar aos seus pés, aquele que vai ser ministrado pelo Senhor. Mas aquele homem perdeu essa oportunidade. Aquele homem estava ali face a face com o Senhor, olho no olho, juntinho do Senhor. E o Senhor ali expressando o seu amor, ensinando-o. Venha andar comigo. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar você. Você vai viver uma nova realidade. Quantas vezes nós falamos, né? Quem sabe aquele homem não tivesse que vender nada do que ele tinha. Quem sabe a proposta do Senhor foi simplesmente para ver aonde estava a motivação do coração dele. Porque quando você tem, Deus não está de olho naquilo que podemos dar para Ele, eu falo em forma financeira, mas Ele está de olho nos nossos corações. De repente, se aquele homem tivesse dito, sim, Senhor, eu vendo tudo. Deus requereu a coisa mais preciosa de Abraão, que era o seu filho. E quando o Senhor viu nele ali uma disposição de entregar aquilo que ele tinha de mais valioso, sacrificar o seu próprio filho, o Senhor, o que ele fez? Abraão, não faça isso, porque eu já sei que tudo quanto eu te pedir, você me dará. Sabe, nessa noite o Senhor te pergunta, você está disposto? Você está disposto? Esse homem, ele teve essa oportunidade de ter os olhos do Senhor, os olhos de amor do Senhor, o olhar de amor do Senhor, olhando dentro dos teus olhos, na profundidade da tua alma. Mas o amor às riquezas, fez com que aquele homem, que amava mais as riquezas, fez com que aquele homem fosse embora, com um semblante descaído. E aquele homem perdeu a oportunidade de experimentar algo sobrenatural, marcante na sua vida. E a segunda experiência, e finalizando aqui, que eu quero compartilhar com você a respeito da vida de Pedro. Essa segunda situação está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Aqui é uma situação onde um olhar sendo impactado por outro olhar. O olhar de Pedro foi impactado pelo olhar do Senhor. E você vai entender agora por quê. Verso 60, a partir do verso 60. Pedro aqui estava numa situação onde ele nega o Senhor por 3 vezes. E 3 momentos específicos, ele escutou, você é um deles. Você é discípulo de Jesus. Você fala como eles. E por 3 vezes, Pedro negou. Por 3 vezes, Pedro se posicionou. Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Ou seja, um olhar profundo. Olho no olho. Um olhar sendo impactado por um outro olhar, pelo olhar do Senhor. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Naquele momento, quando Pedro nega o Senhor pela 3ª vez, o galo canta.
E naquele exato momento, ele se lembra. Se lembra que eu te falei que o olhar do Senhor é um olhar revelador? Nesse mesmo capítulo, alguns versos antes, o Senhor estava ali falando do que ia acontecer com ele, porque antecedia a ceia. E Pedro estava ali, não, Senhor, o que é isso? Verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para eu peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os teus irmãos. Senhor, olha o que Pedro disse. Senhor, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para morrer contigo. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Naquele momento, exato momento, aonde Pedro nega o Senhor Jesus pela 3ª vez, o Senhor estava ali, mostrando um olhar revelador, porque momentos antes, Pedro foi alertado, mas quando tudo aconteceu, quando o Senhor foi preso, quando ele foi levado cativo, quando ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, e ali começou a grande aflição, aonde ele começou já, ele não tinha sido ainda chicoteado, mas com certeza, humilhado ali, cuspido, esbofeteado. Pedro estava andando de longe, o único discípulo, porque todos os outros sumiram. Aquele que se dizia pronto para estar com ele, aquele que se dizia pronto para ir preso e morrer com ele, ele tinha feito uma promessa: Senhor, eu vou contigo. Pedro, eu orei por você, e eu orei para que você fosse fortalecido na sua fé. Ei, eu quero te dizer, o Senhor conhece as motivações dos nossos corações. Lembra que lá no jovem rico, o que nós falamos? O olhar revelador do Senhor mostrou o orgulho daquele homem. Aquele homem teve a oportunidade de ter uma vida transformada, mas ele abriu mão, porque ele amou mais o dinheiro. Pedro aqui, ele não era simplesmente um novo convertido, ele era um discípulo. Ele era muito próximo, ele era muito chegado. Quantas vezes o Senhor Jesus ensinou para a multidão, mas para os apóstolos, mas para os discípulos próximos, o que ele fazia? Ele gastava tempo, ele ensinava, ele destrinchava, ele mostrava o que tudo aquilo ali significava. Agora eu quero te perguntar, quantas vezes Pedro olhou dentro dos olhos de Jesus? Quantas vezes eles se relacionaram durante esses 3 anos? Mas nesse exato momento, o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar profundo, foi um olhar impactante. Naquele momento que Pedro percebeu, naquele momento que Pedro viu o que ele tinha feito, a palavra fala que ele saindo dali, chorou amargamente. Ele era um discípulo. O jovem rico era um novo convertido. Nós temos pessoas aqui em várias fases da vida. Tem os que estão começando a sua vida cristã e que de fato têm as suas dificuldades. E tudo ok, ninguém é perfeito. Eu tenho o meu tempo de conversão e até hoje tenho as minhas dificuldades. Ou seja, somos aperfeiçoados dia após dia. Mas Pedro, ele não era um novo convertido. Pedro era muito mais do que um novo convertido, ele era um líder. Ele estava sendo preparado para ser aquele que ia dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus começou. E aquele homem caiu. Aquele homem negou o seu Senhor. Aquele homem negou o seu mestre. E ele chorou amargamente. Sabe, diante do olhar de Jesus, numa experiência de Pedro. O Senhor revela as nossas fraquezas.
A fraqueza de Pedro estava sendo exposta aqui. Sabe para quê? Porque ele quer envergonhar? Não. Porque ele quer te fazer forte naquilo que te derruba, naquilo que te faz cair. Porque ele te mostra oportunidades, porque ele te mostra que tem soluções. Pedro chora amargamente quando ele cai em si. Sabe, quando ele olha, através do olhar de Jesus, ele enxergou quem verdadeiramente ele era. Aquele que fez juras, aquele que disse que estava pronto para morrer, que estava pronto para ser preso. Ele chora amargamente quando ele cai em si. E o primeiro passo para uma pessoa viver a transformação é quando você permite que o olhar revelador do Senhor te mostre quem verdadeiramente você é. Tira as máscaras, joga fora. Para que você tem que fingir que é alguém? O Senhor está de olho em você. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós não temos que viver, sabe, com máscaras. Nós temos que ser sinceros e transparentes. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, esta é a minha fraqueza. Senhor, trabalha em mim. Hoje mesmo eu fiz isso. Sabe, porque antes de ministrar para você, eu preciso viver essa realidade, porque senão é hipocrisia minha falar de uma coisa que eu mesmo escondo, e eu não posso fazer isso. Eu preciso ter reverência para pisar nesse púlpito, para falar de uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, se eu mesma não praticar hipocrisia. Sabe, que as nossas máscaras caem de fato. Não tem que ser diante de um e de outro. Se você quiser falar com alguém, seja livre para isso, meu irmão. Se você acha que precisa, chega no teu líder, no teu pastor, peça ajuda. Porque existem coisas que realmente vamos precisar da ajuda de um do outro. Mas abra o teu coração para o Senhor. Ele mostra as suas fraquezas, Ele mostra as suas dificuldades. O olhar do Senhor é revelador. O olhar do Senhor é confrontador. Não num sentido ruim, negativo, mas no sentido positivo. Porque quando nós entendemos, uma doença ela só é tratada adequadamente quando eu tenho um diagnóstico certo. Se eu sei verdadeiramente quem eu sou e como eu preciso agir, porque o Senhor tem me mostrado, é claro que eu vou ter resultados, porque vai haver escolhas, vai haver decisões, vai haver renúncias, vai haver posicionamento, vai haver novas práticas. Mas enquanto eu fizer de conta que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo legal, que eu sou mulher de Deus, nada vai mudar. Nada vai acontecer. As coisas vão continuar da mesma forma. Então o olhar do Senhor sobre as nossas vidas vai revelar as nossas fraquezas. Qual é a tua fraqueza? Ou você prefere viver, escolher, ter as atitudes que o jovem rico tinha? Ah, Senhor, realmente eu não consigo, tchau. Eu tenho certeza que você vai sair daqui em crise. Eu tenho certeza que você vai sair daqui tendo uma postura como a de Pedro. O Senhor está aqui nesta noite, sabe para quê? Para te mostrar que Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Talvez você tenha feito promessas para o Senhor. Talvez você tenha feito propósitos, compromissos com o Senhor e não conseguiu cumpri-los. E assim mesmo o Senhor te ama. Ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece as suas lutas internas, as suas adversidades. Os nossos erros, os nossos pecados podem até aborrecer sim o Senhor. Mas mesmo em meio às nossas fraquezas, Ele nos diz: eu vou te dar outra oportunidade. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele conhece a dor que nós carregamos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Sabe, queridos, Pedro, ele teve a oportunidade. E hoje o Senhor te dá essa oportunidade. A oportunidade de Pedro foi que assim como ele negou o Senhor por 3 vezes. No Evangelho de João, capítulo 21, o Senhor já tinha morrido e ressuscitado. E Ele aparece
Pedro, imagino eu, com as suas crises existenciais, carregando o mundo nas costas, com aquele peso de culpa, de condenação, porque eu neguei o meu mestre. Quando ele precisou de mim, eu não pude, eu não estive lá, não porque eu não pudesse, porque eu escolhi não estar, porque eu neguei. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Pedro, mas o Senhor volta. O Senhor volta. E ali naquela praia, quando Pedro percebe que é o Senhor, ali eles estão pescando, passam a noite inteira tentando pescar e não pescam nada. E ao amanhecer o Senhor chega ali naquela praia e fala: filhos, tem alguma coisa aí de comer? Nós não pescamos nada. Jogue as redes do outro lado. Aquele homem, Pedro, percebeu que quem os falava era o Senhor. E aquele homem pula na água e vem nadando em direção ao Senhor. Quando eles chegam ali na praia, eles comeram, beberam juntos ali, assaram peixe. E Pedro conversando com o Senhor. Ali o Senhor restaura a vida de Pedro. Ali o Senhor dá a ele uma nova oportunidade. Naquele momento, onde o olhar do Senhor, penetrante, compenetrante, sabe, entrou no olhar de Pedro. Aquele momento ali, Pedro caiu em si. O que eu fiz? Que atitude é essa que eu tive? Miserável homem que sou. Mas lá no livro de João, no Evangelho de João: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E por 3 vezes o Senhor faz essa pergunta. Na terceira vez Pedro se entristece e fala: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe, queridos, o que eu quero que você leve para casa nessa noite é que o olhar do Senhor é um olhar recheado de amor. E você é filho amado. Eu não sei em que condição que você se encontra, mas o olhar do Senhor é sobre a tua vida. Sabe para quê? Para te trazer mais para perto, para se relacionar com você, para cuidar de você, para transformar você, para te dar uma nova oportunidade. E nós estamos aqui juntos nesta noite para abrir as nossas vidas, os nossos corações, para nos render diante dele e reconhecermos que nós precisamos sim desse olhar amoroso, profundo, transformador, revelador. Peça a ele: Senhor, me mostra, me revela aquilo que eu preciso viver, aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Há um tempo novo para você, há um tempo novo sobre você. E você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou.